Alô, minha gente, boa noite, bom dia e boa tarde. Aqui é o servo de Jesus aí, né, o Rodney, com mais uma mensagem para vocês. Uma mensagem falando sobre fé, falando sobre a fé em Jesus, porque fé é acreditar, não é verdade? Um tempo atrás, uns anos atrás, em 2009, uma professora de história falou isso. Eu tenho fé, eu sou cristão, porque eu acredito nas coisas. Eu tenho fé, mas não tenho fé em Jesus. Eu acredito. Fé é acreditar, e eu acredito no que eu quiser. Sim, você pode acreditar no que você quiser, mas a fé que salva é a fé em Jesus. Porque a fé na pessoa, a pessoa não tem poder para te salvar porque ela não é Deus. O teu ídolo, o teu time, a tua estátua não tem poder para te salvar. Porque por trás de um ídolo está um demônio. Porque tudo que recebe adoração, que não seja Deus, é o adversário. Então você pode ter fé? Pode, mas você tem que ter fé na coisa certa. Na coisa que é o melhor para você. Na coisa não, na pessoa, no Senhor, no Deus. Você pode ter fé que você vai ter um bom emprego, mas você tem que ter fé que quem pode te dar é Jesus. Você pode ter fé que vai acontecer uma coisa boa. Você tem que acreditar e se esforçar, então não só acreditar, mas se esforçar em Jesus para você conquistar aquilo que você deseja. Então você pode acreditar no que você quiser. Mas você tem que ter a fé em Jesus. Essa é a fé que vence o mundo, tá, minha gente? Então eu vou ler aqui o capítulo explicando para você que a fé que salva é a fé em Jesus. Tudo bem? Hebreus 11. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento, que servem para o Novo também, tá, minha gente? Eu vou ler o 11 até o 25 para estender o assunto. E se você estiver interessado, escuta o vídeo. Mas se você não tiver, tudo bem, não tem problema. Você tem o seu interesse de acreditar no que você quiser. E o assunto bíblico ele não é muito chama a atenção de muita gente. Mas né, cada um faz a sua parte, cada um faz o que ama e que gosta e que sente prazer. E eu sinto prazer nas coisas de Deus, em comunicar para você o que é o melhor para você, para sua salvação. E é isso que Deus quer, com certeza. Então tá, minha gente. Tá tendo uma falação aqui fora. E eu vou fechar a porta rapidinho. Gente, eu vou ler o Hebreus 11, tá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você acredita sem ver. Você espera aquele cumprimento acontecer. Como Jesus promete uma coisa para você, como prometeu para Abraão. Vai comentar aqui de Abraão no assunto. Porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Versículo 3 do capítulo 11. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê, como se Deus tivesse feito, Deus tivesse visto, Deus usou a fé dele para fazer uma coisa que ele não viu. Porque anteriormente fala, porque a fé são as coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí fala, pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foi criado. Pela fé Deus criou o mundo, olha o que está falando. Foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não foi feito do que parece, não parece com nada. Aquilo que foi feito não parece com nada, foi criado na mão de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Por que maior? Vamos ler o versículo todo. Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala.
Abel foi aceito, gente, porque ele fez de coração, ele fez com boa mente, ele fez porque ele ama. Não é só você fazer uma coisa para Deus que você vai ser aceito. Você pode ser aceito? Pode. Mas depende de como você está fazendo, entendeu? Depende do seu coração, não é só fazer. Porque fazer é muito fácil, qualquer um faz. Qualquer um ser humano pode fazer uma coisa para Deus. Mas depende do coração, com ganância, com vontade de crescer, de poder, com vontade de ser reconhecido pelos outros. Isso não é amor a Deus, porque sem amor de nada adiantaria. E talvez Caim tenha feito porque sabia, tinha conhecimento de Deus. Mas Abel foi mais aceito por causa do coração dele. Versículo 5. Ah não, versículo 4. Ó. Pelo qual alcançou o testemunho Abel de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Deus deu testemunho da fidelidade de Abel e depois de morto falava. Porque o que você faz para Deus nesse mundo ainda vale depois de morto. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ele agradou tanto a Deus que Deus tomou para si, né? Enoque. Acredito que ele teve fé que Deus ia levar ele, né? Versículo de número 6, capítulo 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galador dos que o buscam. Deus, ele quer que você acredite que ele vai te abençoar. Acredite que ele vai te levar para o céu. Porque confiança é importante. Se você não tem fé em Deus que ele vai te fazer o bem, ele fica meio machucado, porque ele se esforça, ele te ama tanto. Ele fez tanto dando o filho dele para morrer por você, que ele quer que você acredite que ele realmente é bom, e ele é bom. Por isso que ele pede para você acreditar nele, sem ver. Porque ele quer que você confie nele. Que ele é Senhor, ele tem todo o poder e a força. Essa é a fé. Acreditar sem ver, minha gente. A fé em Deus. Não é fé em bater em alguém. Não é fé em fazer o mal, né? Se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, né? Você tem que ver o mundo com o olhar de Deus, com o olhar bíblico, com o olhar da palavra de Deus. Se você começar a pensar nas coisas do adversário, se a luz que há em ti é trevas, se você olhar pelas coisas ruins, gananciosamente, com ódio, com ira, isso é a luz das trevas que pode estar no coração de uma pessoa. Então, essa treva é muito grande, né? Perigosa. A luz que a gente é trevas, como trevas serão essas, né? Perigoso. Então, vamos continuar no versículo da fé aqui, minha gente, que é muito interesse é falar de fé hoje, tá? Sem fé é possível agradar a Deus. E se você quer chegar perto dele, você tem que acreditar que ele é galardoador do que os buscam. Pela fé, não é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Minha gente, você tem fé em Deus porque você ama Deus e você crê nele. Mas pela fé, ele temeu, avisado das coisas que não se viam. Temeu porque era juízo. Ele temeu porque era juízo que vinha a chuva. Ele temeu e acreditou em Deus, no juízo que podia vir sobre a terra, e acreditou em Deus. E foi servir a Deus para que aquele juízo não chegasse nele. No caso, não é diferente. Ele acreditou, porque viu e Deus avisou dele de um juízo. Ele acreditou e foi servir a Deus. Foi buscar a Deus. Foi buscar a Deus através da arca, para a salvação, né, que Deus tinha mandado ele fazer. Acho que ele fez por uns 100 anos, muitos anos ele fez aquela arca. As pessoas acreditam que deviam zombar dele, porque acho que nunca choveu sobre a face da terra, eu acho. Nunca choveu. Na primeira vez que choveu, estourou tudo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Caraca. Deus falou, vai dar um passeio aí que eu vou te mostrar uma terra. Ele foi, cara, pela fé. Você imagina você escutar uma voz e falar para você ir para algum lugar que você não sabe para onde é? Ele foi o primeiro que acreditou em Deus. Foi o primeiro? Olha, Abraão,
Eu acho que antes de Abraão, não sei se veio Noé, né? Mas é imputado como Abraão como o primeirão, entendeu? Mas tem outros que acreditaram em Deus, acho que na frente de Abraão, entendeu? Mas Abraão é uma peça importante que Deus escolheu, não porque ele era melhor, mas alguma coisa ele tinha de especial, porque Deus não escolhe uma pessoa ruim para fazer ser Deus de uma nação inteira, porque Israel veio de Abraão, entendeu? Então ele tem a sua importância, como qualquer um de nós tem a sua importância. Então fala que ele creu indo para uma terra que Deus mandou ele ir, ele nem sabia para onde ir, mas Deus mandou ele obedecer, porque a obediência é importante, porque quem obedece tem fé em Deus, acredita. Pela fé, habitou na terra da promessa, como uma terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Uma terra distante, né? Somos peregrinos, na verdade, não é verdade? Somos peregrinos nessa terra, nossa pátria é o céu. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, na qual o artífice e construtor é Deus. Abraão recebeu uma promessa, minha gente. Mas o que ele mais tem que valorizar é Deus, não a promessa que ele dá. Porque a promessa que ele dá realmente é boa. A bênção que ele dá realmente é boa. Você tem que crer que ele vai te abençoar nessa terra. Mas a melhor coisa que tem é estar com Deus, no céu com ele. É Deus que merece mais honra do que a bênção que ele dá. Que ele vale muito mais do que ele dá, das coisas que ele dá. Porque ele é Senhor. É melhor o Deus da bênção do que a bênção que ele dá, tá, minha gente? Lembra disso. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conhecer e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Deus ele fez uma promessa, né? Acredito que eles tinham que ter um pouco de fé, pelo menos mínimo, né? Porque para ter fé eles tinham que ter a relação sexual para que eles tivessem um filho. Então eles tinham que crer que iam ter um filho para fazer a relação, né? Foi pela fé, diria o que está falando. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conhecer e deu a luz já fora da idade, porque Deus prometeu que ele ia ter um filho, mas ele tinha que crer na promessa para que ela se cumprisse, porque ela tinha que realizar o ato. Não foi do Espírito Santo que veio, eles tiveram que ter relação, então foi pela fé. Pelo que também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Abraão. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Naquela época, Deus fazia promessas para Jacó, Isaac e Abraão. Eles não viam essas promessas serem cumpridas, porque o povo, a descendência dele que ia ser herdada, que ia herdar isso, entendeu, minha gente? Eles que iam herdar isso. Então, eles acreditavam numa coisa que não ia acontecer no momento. Deus ele pode te fazer uma promessa assim com seu filho. Deus ele pode fazer uma promessa assim para alguém da sua família que você não vai ver. Entendeu, minha gente? Mas não é o caso de todo mundo isso. Bom? Porque os que se dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Esse na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam uma oportunidade de tornar. Interessante o que fala aqui. Esse na verdade, se lembrassem daquela que de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Tá. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, se chamar seu Deus, porque já lhes propagou uma cidade. A cidade que Deus Abraão valorizava era as coisas que Deus dava para ele, que ele ia receber. Não uma promessa, que também era válida, era uma bênção que ele queria ter.
tanto que ele ofereceu Isaac como sacrifício. A promessa que o próprio Deus deu para ele, que ele seria uma grande nação, ele deu por obediência e amor a Deus, entendendo que Deus era mais importante do que ele dava, das coisas que ele dava. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Aqui Abraão e Isaac. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. A bênção patriarcal, né? A bênção que Deus tinha dado para ele, que Isaac ia abençoar o filho mais velho, para que recebesse a bênção de Isaac, né? Para que fosse uma grande nação, tinha que passar por um filho. Ele ia abençoar Esaú, mas acabou abençoando Isaac. Pela fé, Jacó, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Acreditaram que ele ia ser salvo. Tudo pela fé em Deus. Talvez tenha uma promessa por dentro lá de Israel, que ele seria algum tipo de salvador, não sei. Mas pela fé acreditaram que ele seria salvo. Acreditou em Deus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ser gozo do pecado. É muito importante você se assemelhar ao povo de Deus e sofrer junto com ele, e estar no céu, ser maltratado pelo adversário e ser maltratado pelas pessoas ruins, para você estar com as pessoas que são verdadeiras diante de Deus. Não você está com pessoas que não tem prazer em Deus. Não você está com pessoas que Deus não se agrada, e em troca você só tem um pouco de alegria e prazer. Isso não é válido para Deus. Então Moisés, ele preferiu estar sofrendo com o povo de Deus, que é o povo de Israel no Egito, do que tá... É o que tá falando aqui, gente, tá bom? Moisés, povo de Israel, ele preferiu perder o prazer do poder que ele tinha como filho de Faraó. Assim como Jesus, ele não perdeu o prazer, mas ele veio sofrer com o povo dele, veio dar vitória e salvação com o povo dele, rejeitando temporariamente a honra que ele tinha no céu, para que ele fosse abençoado mais ainda, assim como Moisés fez. Tá bom, minha gente? Agora eu vou ler a parte de estudo para explicar com mais detalhes. Não, eu acredito que não seja necessário, de certa forma, mas a parte de estudo ela pode explicar alguma coisa que eu não falei. Então eu explico para você, tá bom, minha gente? Começando aqui do versículo 1. Poucas partes de estudo, tá, gente? O capítulo 11 demonstra... Hebreus 11, tá? O capítulo 11 demonstra a natureza do único tipo de fé aceita por Deus e que triunfará na pior das situações. Única fé aceita por Deus. Única fé. É uma fé que crê nas realidades espirituais, que eleva a justiça espiritual com Deus, tá, gente? Espiritual espírita, essas porcaria que serve ao diabo, não. Que não obedece a palavra de Jesus. Não Allan Kardec. Que eleva a justiça. A fé que eleva a justiça, que busca a Deus, que crê na sua bondade, na bondade de Deus, Deus é bom, que tem confiança na sua palavra, confia na palavra de Deus. A fé que obedece aos seus mandamentos, que vive segundo as promessas de Deus. Essas são a fé aceita por Deus. Que vive segundo as promessas de Deus, que rejeita o espírito deste presente mundo mal, que busca um lar celestial, que abençoa a geração seguinte,
que recusa os prazeres do pecado, que suporta a perseguição, que pratica poderosos atos de justiça, que sofre por amor de Deus e que não volta àquela pátria de onde havia saído. O mundo. A gente veio do mundo. A gente está falando aqui, talvez, que a gente talvez foi criado no céu e colocado na barriguinha da nossa mãe. Mas, olha, você nasceu da terra. Você não é Jesus que veio do céu. Anjos vêm do céu. Jesus veio do céu. Nós nascemos da terra. Somos criação de Deus. Agora, se existimos em algum outro lugar, isso não é mencionado na Bíblia. A pátria que a gente veio é a pátria da terra. E nós cremos uma pátria melhor. E por isso nós cremos na fé que é aceita por Deus. Na fé que é aprovada diante de Deus. Que é a fé na bondade. Na fé nessas coisas, tudo que eu falei aqui. Tá bom, gente? Mas o mundo pela palavra de Deus foram criados. A fé pela qual entendemos que Deus criou o mundo é a fé na revelação divinamente inspirada, que se acha em Gênesis 1 e em outros trechos das Escrituras. Tá? Deus aceitou o sacrifício de Abel porque ele era justo, dedicado e obediente a ele. Viu? Dedicado, não é de qualquer jeito. Dedicado, obediente. Se você quer sacrificar, quer fazer uma obra de Deus, mas não é dedicado a Deus, você não é obediente à palavra dele, você não é aceito. Creia que ele existe. Este versículo descreve as convicções integrantes da fé salvífica. Acho que salvífica, né? Salvífica. Devemos crer na existência de um Deus pessoal, infinito, santo, que tem cuidado de nós. Devemos crer que ele nos galardoará quando o buscamos com sinceridade. Sinceridade. Ele vai te abençoar se você buscar com sinceridade. Sabendo que o nosso maior galardão é a alegria e a presença do próprio Deus. Ele é o nosso escudo e a nossa grande recompensa. Devemos buscar a Deus com diligência e desejar ansiosamente a sua presença e graça. Diligentemente, ele quer ser valorizado. Ele é a melhor coisa que você pode ter na vida. A fé dele vale a pena. A fé que salva, a fé aceita por Deus. Obediente, fiel, tá, gente? Mais coisa, pela fé Abraão obedeceu. A fé e a obediência são inseparáveis entre si. A fé e a obediência. Obediência é a tua ação obediente àquilo que você acredita. Assim como também são inseparáveis a incredulidade e a desobediência. Incredulidade é não obedecer, desobedecer, né? Obedecer faz você não ter fé, né? Incredulidade e a desobediência andam juntas. Acredito que seja isso. Tem um versículo falando aqui, Hebreus 3, 18, 19 e João 3, 36. Incredulidade e desobediência. Obedeça a Deus e você vai bem. E creia em Deus e você vai bem. Parece que essas duas coisas andam juntas. Coisas de malefício contra a fé em Deus e a obediência a Deus. Porque esperava a cidade. Aí vem a cidade aqui, que ele aguardava, que é a melhor coisa. Abraão sabia que a terra que lhe fora prometida, aqui no mundo, não era o fim da sua jornada. Pelo contrário, o fim era bem além na cidade celestial que Deus preparara para seus servos fiéis. Abraão serve de exemplo a todo o povo de Deus. Devemos reconhecer que estamos apenas de passagem neste mundo, caminhando para o nosso verdadeiro lar no céu. Não devemos pensar em insegurança plena neste mundo, nem ficar fascinados por ele. Valorizar muito o mundo, ser muito exaltado nesse mundo não é bom para a nossa vida espiritual com Deus. Você tem que entender que toda a bênção que você tem aqui é secundária. O maior é Deus e o céu para a gente. Não fique fascinado com o que você tem aqui, mesmo se você tenha muitas coisas, tá, gente? Devemos nos considerar estrangeiros e exilados na terra. Esta não é a nossa pátria, mas território estrangeiro. O fim da nossa peregrinação será uma pátria melhor, a Jerusalém Celestial e a cidade permanente. Capítulo 11, versículo 13, parte de estudo. Sem terem recebido as promessas que eles não receberam, não viram cumpridas. Eles eram os primeiros na terra, né?
digamos que os primeiros. Estes santos do Antigo Testamento morreram, tendo que Deus tinha algo melhor reservado para eles. Assim como nós vamos morrer e algo será reservado melhor depois da nossa morte. A gente não vai ver aqui na terra, que é o céu. Durante a sua vida, não viram a prometida bênção final dos redimidos. Sua esperança estava firmada na vida eterna com Deus, numa pátria celestial, e tinham seus olhos fixos na sua cidade, na cidadania do novo céu e nova terra. Os crentes em nossos dias, da mesma forma, devem perseverar na fé e confiar em Deus, mesmo quando não veem todas as promessas de Deus cumpridas em suas vidas. A fé que Deus prova é aquela que pode deixar nas suas mãos as suas promessas para Ele e as cumprir segundo a sua vontade. Toda promessa que Deus faz, como prometeu a Abraão, ela pode ser cumprida tanto você em vida, tanto você em morte. Agora, a fé que a promessa feita de ir para o céu é depois da morte. Você não vai para o céu antes de morrer. Pessoas podem até ser levadas lá para ver alguma coisa, para realizar algum testemunho. Pode acontecer? Pode. De repente, pode. Biblicamente, isso já aconteceu? Sinceramente, olha, alguém que foi ao céu, talvez Paulo, não sei. Alguém que talvez tenha visto alguma coisa que foi para o céu e voltou. Talvez Paulo tenha acontecido isso. Mas isso é raridade. Talvez se isso aconteceu e está na Bíblia, pode acontecer com outras pessoas. A Bíblia é um exemplo do que pode acontecer na vida real com outras pessoas, tá, minha gente? Sem ter recebido as promessas. Tá ali. Os crentes em nossos dias, da mesma forma dele ali, Deus não se envergonha deles. Com certeza Deus não tem vergonha daquele que valoriza muito a Deus e rejeita esse mundo e não vive fascinado por esse mundo, mas vive fascinado para servir a Deus e vive fascinado por estar com Ele no céu e tem prazer em ter alegria de buscar Ele e esperança em fé verdadeira e obediente em Deus. Então, aqueles que honraram a Deus vivendo como peregrinos e forasteiros e desejando uma pátria melhor, Deus os honrará, chamando-se a si mesmo o seu Deus. Ele não se envergonhará de chamar os seus próprios filhos. Tá acabando, tá, minha gente? Agora o versículo 25, que é onde eu parei, para que não fique tão estendido esse vídeo e você se canse de ouvir, porque você não está na igreja, você está na sua casa e você pode até buscar a palavra de Deus, mas você não quer ficar horas escutando uma explicação sobre fé. Acredito que se você escutou até aqui, Deus te abençoe, seja beneficiado por você escutar não a minha palavra, mas a palavra que eu estou explicando na Bíblia, citando um versículo bíblico que é Hebreus 11, tá, minha gente? Pela fé, a fé que vence o mundo, a fé poderosa que leva para o céu, a fé para crer naquele que pode te dar a vida eterna, a fé, essa é a melhor fé, a fé obediente a Deus, fiel a Deus, sofredora, a fé de uma esperança muito maior do que qualquer coisa e pessoa desse mundo pode te dar. Agora, o 11:25, que é a parte de estudo, só para terminar, tá, minha gente? Para não ficar muito longo o vídeo. Todo crente tem que repetidas vezes fazer a escolha de ou desfrutar dos prazeres passageiros do pecado, ou sofrer obedecendo continuamente à vontade de Deus. Você pode desfrutar continuamente, todo crente tem que repetidas vezes fazer a escolha, repetir sempre na sua vida. Você vai fazer escolhas para desfrutar os prazeres desse mundo ou sofrer obedecendo continuamente à vontade de Deus. Então, você vai sofrer várias tentações para rejeitar Deus. Você vai escolher se vai aceitá-los ou não. Agora, você pode escolher sofrer obedecendo continuamente à vontade de Deus, valorizando a vontade de Deus para você, crendo no melhor do que Deus pode dar, rejeitando o mal do mundo e a tentação que vem sobre você. Lembrando, gente, que tentação não é Deus que dá, não é o diabo que dá. Você é tentado pelo aquilo que você quer. E o diabo ele pode te induzir a isso. Ele pode te trazer essa oferta para você. E o que você tem que fazer, se você quer agradar a Deus, é sofrer de alguma forma, obedecendo à vontade de Deus, não tendo prazer nas coisas erradas e passageiras desse mundo,
Bom, minha gente, assim como Moisés, ele rejeitou o pequeno prazer da glória de seu príncipe do Egito e o grande prazer que levaria ele para o céu, sofrer com o povo de Deus, que era os israelitas. Assim foi fez Moisés, tá, minha gente? Então, obrigado pela atenção. Foi um bom vídeo. Eu fiz esse vídeo mesmo especialmente para uma pessoa no meu WhatsApp. E eu queria publicar esse vídeo e eu queria que ele fosse escutado por não só por essa pessoa no WhatsApp. E eu queria que fosse escutado por quem gostasse, tivesse interesse de ouvir da fé em Jesus. A fé, a melhor fé que você pode ter. A fé que vai salvar a sua vida. E a fé que prometeu para Abraão, prometeu para Isaac, Jacó. E eles alcançaram força e bênção nessa fé em Deus. Então, obrigado pela atenção, tá, minha gente? Fique em paz aí, fica na tua fé em Jesus, seja fortalecido pela palavra de Deus que foi falada. Outros servos de Deus falam também, não sou o único, tá, minha gente? E essa é a fé que vence o mundo. Boa noite, bom dia e boa tarde.